O episódio já começa com uma vista bem bonitinha até, com passarinhos, caranguejinhos, sapinhos, que eu até achei que tava no anime errado. Ele começou bem calminho até. Ah, e também tem as nossas queridas garotas com roupinha de colegial. Não podia faltar, né? Depois corta pro nosso protagonista. Ele vai para uma biblioteca, mas só de chegar na porta ele consegue ouvir umas risadinhas e fica com medo. Daí ele entra lá e dá de cara com esse grupinho de garotas. Essas garotas, elas são tipo as meninas malvadas daquele filme, Meninas Malvadas. E ele do lado tem uma bibliotecária. O estranho é que ela não manda as garotas ficarem quietas, porque tá ligado? Essa é a função das bibliotecárias. Alguém fala um A e ela... Mas ao invés disso ela tá lá com uma cara de morta. Tadinha. O protagonista fica lá no seu cantinho, ele tá desenhando uns mangás. Caralho, o cara faz mangá. Daí uma das garotas vai lá onde ele tá pra pegar um livro. E mano, quando a mina começa a se aproximar, meu amigo, o cara só faltou ter um ataque epilético ali. Ele fica nervoso ao ponto de acelerar a respiração, tipo... E ele fica falando pra si mesmo, se acalma, se acalma. Dá pra escutar o seu coração batendo. Amigo, eu acho que você precisa de ajuda, não sei, porque parece que você tem fobia de mulher, sei lá. Ah, não, e depois disso, olha só, cara, ele derruba sua mochila no chão. E uma das minas pegam os papéis dele lá e começa a zoar as historinhas dele. Mano, sei lá, essas minas são bem doidas. Tudo é motivo pra zoar o cara, sei lá, tão zoando ele só porque ele faz mangá. As minas vão embora depois disso e uma delas fica pra trás. Ela fica lá encarando ele com aquela carinha perversa e fala: ah, eu sou do primeiro ano e você é do segundo, então isso quer dizer que você é meu senpai. Ela tá lendo a história dele e ele tá com vergonha. Véi, pra que ter vergonha? A mina tá curtindo a história, ela gostou. Sei lá, não, ela tá toda assim, ah, porra, acontece isso, acontece tal coisa e tal na história. E ela repara algo bem interessante. O senpai, ele criou... O senpai, né, que é o protagonista, ele criou o personagem, que é o cavaleiro lá do mangá, foi baseado nele mesmo. Ou seja, em outras palavras, ele quer ser igual o cavaleiro da história dele. Ela fala que essa cena é ridícula e vai explicar o porquê. Ela fala pra eles reproduzirem a cena do mangá. E já que ela não tem uma espada igual a garota do mangá, ela vai no soco mesmo. E caralho, o que foi aquilo? Ela faz uns movimentos lá muito foda, até o senpai fica impressionado. Ah, tu gosta, não gosta? Olha a carinha dele, é óbvio que ele gostou. Ah, e outra observação aqui. A donzela do mangá que ele fez é uma daquelas donzelas que vão pra guerra e lutam, etc. Ou seja, ele gosta de mulheres fortes, tipo a própria garota aí que tá infernizando ele. Daí depois de fazer os movimentos foda lá, ela fala a mesma coisa que a donzela. Eu vivo apenas para lutar, já abri mão do meu lado feminino. E ela quer que ele fale, igual o carinha do mangá lá. Vai lá, senpai, você consegue, você consegue. E ó, nessa parte eu fiquei com medo dela dar um soco nele. É porque assim, de tanto me falarem que tinha bullying pesado nesse anime, eu achei que, sei lá, eu fiquei tipo, fudeu, ela vai virar o rosto e vai socar o nariz dele. Ainda mais depois que ela mostrou que sabe lutar e tal. Mas não, ele foi só um bundão mesmo. Ela já vira o rosto e começa a rir da cara dele. E fala que ele nunca agiria igual o cara do mangá. E chama ele de senpai virgão. Resumindo, ela humilha ele. Daí ele começa a desviar o olhar dela e ela cerca ele na parede. Tá bom, vai, talvez ela seja um pouco evasiva demais, mas, entretanto, todavia, eu tenho certeza que muitos otakus que estão assistindo trocariam de lugar com ele fácil. Daí ela chama ele de nojento e ele começa a chorar. Ela tira um lençol, não sei da onde, do só se for, porque ela não tinha bolso nenhum. E ela seca as lágrimas dele. Daí a cena corta pro senpai lá, jogadão no chão. E antes de ir embora, a surtada volta e dá um tchauzinho pro senpai. E vai embora saltitando. Olha só que fofinha. Quem olha assim até pensa que ele é um anjinho, né? E ele tá lá, putaço, porque foi humilhado por uma novata. Mas vamos ver pelo lado bom. Pelo menos ele ganhou um lencinho. E já em casa, o nosso protagonista não consegue dormir, porque ele ficou a noite inteira pensando na mina. Aí eu te pergunto, meu caro otaku, será que ele tá assim porque ele gostou ou ele tá traumatizado? Ou os dois? Eu tô zoando aqui o protagonista, mas é porque, infelizmente, eu já fui assim igual ele. Graças a Deus eu
mudei. Já no outro dia, nosso protagonista tá lá de boinha. Quando do nada, alguém chama ele de senpai. Quem será, né? Leque, essa mina não vai deixar ele em paz tão cedo. Ele devolve o paninho pra ela e vai pra sala de arte. E ela já faz uma carinha de FDP. Quando ele achou que ela iria deixar ele em paz, ele tava enganado. Ela aparece por lá e faz uma carinha perversa. É sério, olha a cara maligna que ela tá fazendo. Maligna e bonita, do jeito que o diabo gosta. Ela olha em volta da sala e percebe que não tem ninguém. A sala tá vazia. Daí ela pega uma cadeira e fala que vai posar pra ele desenhar ela. Ele fala que não precisa, então pra convencer ele, ela vai apimentar um pouco as coisas. Olha só, ela abre um pouco a blusa e ele desmaia ali e ela fica rindo da cara dele de novo. Daí ele fala que vai desenhar ela, mas vestida. Isso aí, parabéns guerreiro, virgindade protegida com sucesso. Mas ele tá muito nervoso porque ele nunca olhou uma garota de perto, porque dentro da sala, ele é aquele cara antissocial que não fala com ninguém. Daí ela fala que se ele desenhar ela, ela vai dar uma recompensa pra ele. Mano, se eu tivesse no lugar dele agora, eu viraria o próximo Leonardo da Vinci. E ela seria a próxima Mona Lisa. Tu é doido. Não. E tem gente que tem coragem de dizer que isso aqui é bullying. Bullying é o cacete, mano. Passa um tempinho e ele desenha ela. E ó, até que ele desenhou direitinho. O cara manja das artes. Tá bom, hora da recompensa. Ela manda ele fechar os olhos, ela segura o queixinho dele e chega bem perto. E tipo, até dava pra roubar um beijinho ali de neve. Dava pra roubar um selinho pelo menos. Mas como ele é lerdo, ele não aproveitou. E ela dá um peteleco na cara dele e começa a zoar a cara dele de novo. Essa psicopata ainda fala mal do desenho dele. Sei lá, porque ele não desenhou as coxas dela direito. Porque ele não quis olhar. Ou ficou com vergonha, sei lá. Ela segura ele pelos braços e continua lá, aloprando. Ela chama ele de fraco e ele começa a chorar de novo. Daí ela pede desculpas por provocar ele de novo e seca as lágrimas desse chorão. Depois corta pra ele indo pra casa e ela vai junto, porque por coincidência de anime, eles moram na mesma direção. Ai. E ela tá lá, aloprando ele. Mano, ela não vai parar até ele desistir de viver. Daí do nada, ela chama ele pra sair. Do nada. Mas obviamente era mais uma pegadinha, garai. Daí ela dá um empurrãozinho nele, mas só esse empurrãozinho foi o suficiente pro cara sair rolando dali e cair dentro do rio. O cara é mais leve do que pena. E ela fica surpresa que até ela percebe que exagerou na dose dessa vez. Ele sai do rio todo ensopado e ela pergunta por que ele nunca fica bravo com ela. E pergunta se ele tá apaixonadinho por ela. Ele abre o jogo e fala que ela é irritante e que dá nos nervos. Mas, mesmo assim, ele diz que ele não odeia ela. Óbvio que não. Eu nem preciso dizer o motivo, né? Vocês já são bem grandinhos pra entender, não é mesmo? Daí ele pergunta o nome dela, mas de um jeito que eu achei engraçado. Porque, olha essa cena. Ele faz uma emoção só pra perguntar o nome dela, tá ligado? E o nome dela é Nagatoro. Mas também podemos chamar ela de Demônia Capirotesca Demoníaca. E o episódio acaba. O episódio começa com o senpai lá desenhando e a Nagatoro chega pra encher o saco dele. É, tudo normal por aqui. Daí ela fala pra ele entrar no bombolê pra rebolar junto com ela, mas... vendedor. Ele acaba vendo mais do que deveria. Ai, mano, PQP, eu amo esse anime. O mais engraçado é a reação dela, ó. Se liga, ó. Ele vai entrar no bambolê por baixo. Ele vê a calcinha dela e ela fica tipo, meu Deus, ele tá vendo minha calcinha enquanto eu rebolo sensualmente. Uau. What? Aí, ao invés dela sair dali, ou sei lá, talvez parar de rebolar, não. Ela fica ali corada e continua rebolando por alguns segundos. Sei lá, a mente dela tá processando ainda. E ela chama ele de pervertido. E detalhe, ela não para. Controle essa bunda, mulher. Depois disso, passa a abertura que te dá uma sensação de estar num efeito de LSD. Depois aparece o nosso protagonista, dando uma chupada dimensional no yakisoba. Até que ele tira um mangá bem... diferente. Vampiras peitudas. É, ele pode ser um bundão, mas não quer dizer que não seja um pervertido. Mas sabe quando você sente que tem alguém te observando? Então, a demônia capirotesca que se alimenta da tristeza dele tá bem ali observando ele. E se liga no olhar dela, meu Deus. Eu não sei como ela consegue mudar em questão de segundos, desse olhar demoníaco pra esse modo super kawaii. Daí ela pergunta o que ele tava vendo.
E o senpai já oferece a comida pra ela pra tentar mudar de assunto, mas ela recusa. Ela pergunta se por algum acaso ele não tava vendo nada erótico assim. E ele tenta esconder o mangá, mas não adianta. E eles ficam naquele cabo de guerra. Mas ela usa um método infalível pra fazer ele soltar. Ela fala que, já que ele gosta dessas coisas, ele pode fazer isso com ela. E depois de ouvir isso, ele tomou na jabiraca e acabou soltando o mangá. Mano, eu queria ter a autoestima da Nagatoro, porque ela fala que nunca faria essas coisas com ele e que ela é muito areia pro caminhãozinho dele. E quando ela vê o mangá, ela vê a puta. Ela vê a história e, como sempre, começa a zoar ele. E o senpai fica tipo, não, eu só li por causa da história, que isso, ignora o Eixi, a história é o que importa. E a Nagatoro fica tipo, sei. Mas quando ela vê que a história é de vampiros, ela fica até interessada. Ela deve gostar muito de, sei lá, Crepúsculo. Depois que ela lê o mangá, ela diz que, apesar do Eixi meio exagerado, a história é boa, vai. E como a Nagatoro adora tirar sarro dele, ela fala que ele se parece com um dos personagens do mangá. No caso, o mais fudido, eu imagino, é aquele que não faz nada e é o primeiro a morrer. Daí ela toma um suquinho de tomate. Tá, ainda bem que não é um suco de laranja, né? Se é que vocês me entendem. Ela chama ele de virgão, mas isso é vantagem, porque ele não vira alvo dos vampiros. Não me pergunte por quê, eu não manjo de vampiros, então... sei lá. E ela fica lá zoando. Você é virgem, humor e piadas. Virgem. Daí ele fala, como é que você sabe dessas coisas? Você não é nenhuma vampira? Depois que ele fala isso, rola uma cena um tanto quanto estranha, porque a luz... a luz se apaga do nada e Hanagatoro ativa o seu modo demoníaco. Ela mostra os dentes e fala que tem um canino bem grande. Agora entendi. Agora entendi porque que ela tem esse bagulho que eu chamo de dente pele. O Zaki-chan também tem essa porra, né? Sem minha energia. Enfim, ela se joga em cima dele e o senpai fala pra ela sair, porque se alguém vê eles, vão pensar besteirinhas. Mas essa abusada não tá nem aí e vai morder o pescoço dele ainda. Mas quando ela chega bem perto, ele libera um super bafo de alho. E quando ele vai tentar fugir dela, ela não desiste e se joga em cima dele. E quando ela cai em cima dele, ela, sem querer, dá uma apalpada nele. Sem querer, não é a Nagatoro. Depois corta pra eles irem embora e eles estão meio quietos por causa do que rolou antes, né? Mas aí, pra quebrar o gelo, a Nagatoro vem perturbar o senpai de novo. Ela fica perguntando se foi a primeira vez que ele foi apalpado. E o senpai, no modo virgão dele, né, ele fica envergonhado. É engraçado porque, tipo assim, dada a situação, o senpai tinha a chance de zoar ela, tá ligado? Porque ele tinha argumentos mais plausíveis, mas como a Nagatoro sabe se aproveitar da situação, ela meio que reverteu a situação e zoou ele, sendo que era ela que era pra ser zoada. Meu Deus. E quando ele chega em casa, ele já vai ler aquele mangá lá das vampiras peitudas com... quer dizer, o mangá das vampiras com a história boa. E começa a imaginar aquelas cenas sendo ele com a Nagatoro. Não julgo, vai, porque perto da Nagatoro não tem um que não vira masoquista. Nagatoro tá arrasando corações, inclusive o meu. No outro dia, já na escola, a Nagatoro fala pra eles fazerem uma competição. Esse game consiste em acertar o mamilo do outro por cima da roupa sem errar, usando os dedinhos. E que se ele vencer, ele vai ganhar um vale-favor. Ele pode usar esse vale-favor pra fazer ela parar de perturbar ele em certos momentos, ou, se ele for mais esperto, pedir uns outros favores mais específicos. Mas o senpai, como um belo protetor de sua virgindade, ele tá mais interessado em fazer ela deixar ele em paz. Toma água. E na hora da tentativa da Nagatoro, ela acaba acertando, mas foi porque essa safada trapaceou. Tá bom, agora é a vez do senpai. Ele tá se preparando pra atacar e a Nagatoro tá nervosa, quem diria. E quando ele chega mais perto, ela sai correndo de lá com a desculpa de que ela tem compromisso. Mano, por essa eu não esperava mesmo. A Nagatoro arregou. Ela ama zoar, mas quando chegou a vez dela, ela vazou, meteu o pé. A próxima cena é o senpai numa lanchonete. Ele escolheu estrategicamente o lugar mais longe para evitar que ele se esbarrasse com a Nagatoro. Com certeza não vai ter nenhuma coincidência de anime.
Nagatoro. Perdemos. Daí elas escolheram uma mesa ao lado do senpai. Com certeza não foi coincidência. E o senpai fica ali, vigiando de longe. E olhando o comportamento daqueles caras, dá pra ver que eles são aqueles descolaudos, populaurezinhos que se acham e tal. Aqueles caras que empinam na moto e tal. Um deles tenta flertar com a Nagatoro. E ele mostra a música que ele fez e tal. Mas a Nagatoro fica tipo, reação. Depois o outro é pior ainda. Ele fala que nunca tocou nos peitos de uma garota porque estudou num colégio que só tinha homem. E estica as mãos. What the fuck. Nessa eu pensei, tá, agora é a deixa perfeita pra ela esculachar esse corno. Mas ao invés disso ela fez uma cara fria e falou, isso não é apropriado para dizer alguém que você acabou de conhecer. Oi? Pera, essa aí é a Nagatoro mesmo? Nem o senpai reconheceu ela direito. E depois dessa cena, corta pra ele indo embora e o senpai fica lá se perguntando, caralho, será que eu sou a única pessoa que a Nagatoro zoa? E falando na diaba, ela aparece bem na hora e chama ele de molenga. Mas agora, notem o peso dessa cena que eu achei maravilhosa. Tipo, olhem como ela tá feliz de ter se encontrado, né, de zoar o senpai. Ela tem esse jeito doido porque é a forma dela de demonstrar afeto, que é bem peculiar. Ela zoa ele, maltrata ele, mas nunca sai de perto dele. Ó, compara. Olhem a cara dela falando com um cara popularzinho qualquer. E agora olhem a cara dela com o senpai. Mano, que foda. Tá na cara que ela gosta dele. E também, vamos dar uns pontinhos pro protagonista. No episódio anterior, ele chorou 2 vezes. Já nesse episódio, ele não chorou nenhuma vez. Ou seja, o, entre aspas, bullying, tá tornando ele mais forte, de certa forma. Enfim, esse anime já me conquistou, na moral. Melhor anime da temporada. O episódio começa lá, né, com o maluco dando uma pentada de novo, todo dia, toda hora, toda vez. Todos os episódios vai começar assim agora, né? Ele pintando e a Nagatoro aparecendo, né? Como sempre. Ela se oferece pra posar pra ele, mas calma. É pra posar pra ser pintada só. Mas o senpai chato fala que prefere desenhar a natureza morta do que pessoas. E sim, estamos no 3º episódio e não sabemos o nome dele. O nome dele vai ser senpai e foda-se. Ah, e se você ler o mangá e já sabe o nome dele, cala a boca. É que eu gosto de suspense, então não fala. Depois ela fica lá olhando pra ele e dá aquele sorrisinho. E foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso. E pra estimular ele a desenhar ela tira a saia e abre a blusa. Mas calma. Ela tava de maiô por baixo, que é o mês que a gente tá. Chupa a cabeça da minha pica. Depois corta pra eles correndo lá da chuva e acham um lugar pra ficar até a chuva passar, né? Eles conseguem ter uma conversa civilizada, só que ela dura 2 segundos. Até que a Nagatoro, ela começa a bolar um plano pra atazanar o senpai. Ela fala pra ele não olhar pra ela, porque o uniforme dela ficou transparente por causa da chuva. E o senpai já começa a imaginar. Oh yeah, colegial toda molhada. E ela fica lá provocando ele. Mas o senpai é cavalheiro, ele não vai olhar. Até que ele pensa, essa safada só pode estar de maiô de novo. Eu não vou ser enganado dessa vez, não. Daí ele dá uma de fodão, ajeita o óculos com estilo. Ih, rapaz. Só que os dois se viram pro outro lado e ficam sem graça. E acontece aquilo de novo, da Nagatoro ficar com vergonha. Mas ela sempre consegue reverter a situação ao seu favor. E dando uma metaforada aqui rápido, antes de fazer as traquinagens dela, ela sempre faz essa carinha perversa. Olha isso, cara. Vitor Santos, especialista em linguagem corporal. Ela chama ele de taradinho enrustido e que ele olhou o uniforme dela com gosto. Daí a chuva começa a aumentar, a Nagatoro dá um espirro e fica mais frio. Ela pergunta onde ele mora, né? E ele fala que mora depois de um túnel. Resumindo, ele mora longe. Já ela mora logo ali na esquina. E o senpai fala, é bem perto. O engraçado é o seguinte, ele fala que é perto e fica ali parado. Tipo, eu não sei vocês, mas na minha concepção, ele basicamente se ofereceu de forma indireta pra ir na casa dela. Vitor Santos. E daí ela fala pra ele passar na casa dela. Uau, eu realmente não esperava por isso. Eles entram na casa, o senpai pede licença pra entrar, porque ele é cavalheiro. E ele vê que tem um calçado macho e um calçado fêmea. E já pensa que os pais dela devem estar em casa e tranca o
Não, aí você pensa, ele tranca o cu porque ele tá com medo dos pais dela achar que ele tá namorando? Não, ele tá com medo dos pais dela fazerem bullying com ele. Nossa, o cara é tão, sei lá, sem noção. Depois aparece a Nagatoro se secando sexymente. E por sorte, ou não, né? Ela diz que os pais dela não estão em casa. Ela dá um lugar, né, pra ele trocar de roupa e presta uns trapos velho que tava sobrando lá. E uma toalha. Só que aí, o senpai, ele começa a fazer umas virginices. Ele fica pensando, oh, será que essa é a toalha que a Nagatoro usou? Será que o seu corpinho sensual passou por essa toalha? Será que essa toalha passou pela sua bus? Calma, caralho, é só uma toalha, velho. Não é uma calcinha, não é um sutiã, é uma toalha. A Nagatoro aparece bem na hora e fala, que pena, eu te dei outra toalha, seu trouxa. A que eu usei foi essa daqui. Depois corta pra eles no quarto dela e a Nagatoro, né, como sempre, ela começa a puxar uns papos tortos lá, do nada. Só pra deixar o senpai mais desconfortável. Ela pergunta o que os garotos fazem no quarto de uma garota. E... o senpai responde estudar. Estudar o corpo humano, você quis dizer, né? Aí ela diz que falta muito para as provas chegarem. Então, como assim estudar? Olha, Nagatoro, aonde você quer chegar também? Daí ela pega na mão dele e fala que, na verdade, eles usam os dedos ágeis para atacar e se defender. E quando o clima fica quente, eles se agarram. E o senpai, ele começa a pensar várias baixarias, mas a Nagatoro, ela tava falando de jogo, era só um joguinho de WS4. Sinto que já vi algo parecido com isso em algum lugar. Não sei. Daí eles começam a jogar lá, né, no X1, mas o senpai, por ele ser nerd, ele tem a vantagem territorial, a vantagem é toda dele. E não teve outra, a Nagatoro não teve chance alguma e levou uma surra no videogame. Daí ela fica putinha, você tá brava, Nagatoro? Mas aí no segundo round, né, quando ela começa a perder, essa safada, ela começa a provocar ele pra fazer ele perder e ainda chama ele de noob depois. E fica nisso, só que acabou que eles se divertiram bastante e depois disso o senpai vai embora. E ele até fala que foi legal jogar com ela e ela fala que eles podem jogar mais vezes. No dia seguinte, né, já na escola, o senpai tá lá no refeitório procurando um lugar pra se sentar, mas ele não encontra vaga nenhuma. Mas olha só, que coisa, não? Por coincidência, tem um lugar ali na mesa das meninas malvadas. E tipo, o cara sentou ali pra comer, tá ligado? Só pra comer. O cara só quer comer e ir embora. Mas no momento que ele senta, a loirinha já pergunta se eles estão namorando. E a Nagatoro fala que sim e que eles estão saindo. Daí a ruiva chama o senpai de paizão. Beleza, né? E ela pergunta... Paizen, até onde vocês já foram, hein? Nossa, mano. No episódio anterior eu falei lá dos descolaudos. Mas essas minas também são muito sem noção, mano. Olha a pergunta... Não, olha o que ela pergunta pro cara. Sei lá, o cara quer comer e ela chega e pergunta isso. E tipo, o que ela esperava que ele respondesse? Tipo, imagina. Olha, não é pra me gabar não, mas... eu já passei a mão na chavasca dela. É isso mesmo. Eu passei a mão e depois cheirei. Mas o senpai fica lá corado e as duas ficam zoando ele, né? Daí eles ficam lá no humor lá, sofisticado, chamam ele de virgem e tal. E a loirinha, ela pega na mão do senpai. Só que quando ela faz isso, se liga na cara da Nagatoro. Olha só, Nagatoro, se eu não te conhecesse bem, eu ia dizer que você tá com ciúmes. Não é, Nagatoro? Depois a ruiva começa a zoar e fala que o senpai não deve ser um namorado dela. Ela fala que ele tá mais pra um pet, um cachorrinho. E a Nagatoro entra na onda, né? E começa a bagunçar o cabelo dele. Só que quando a loirinha, ela foi fazer o mesmo, a Nagatoro põe o limite e fica tipo, ninguém encosta nele, beleza? Só eu posso, sua Kenga. E a loirinha recua e ela fica mó sem graça. E a ruiva, ela percebendo essa treta, ela chama ele de escravo. Só que a Nagatoro não liga e continua entrando na onda e continua zoando. E a loirinha, ela tenta dar uma mãozada no senpai de novo e a Nagatoro faz uma cara de quem quer arrancar jugular de alguém. E essa ruiva, né, ela decidiu agora que quer brincar com a morte. Ela testa os limites da demônia. Ela provoca mais ainda chamando o senpai de inseto. Mano, nessa hora, a Nagatoro pirou. Tudo tem limite, inseto não. A Nagatoro ficou 300% full pistola e depois o debilóide do senpai, né, ele olhando tudo isso, ele levanta do nada, não, cara, puta que pariu, o cara tá chamando a atenção de todo mundo, para, cara, você tá passando vergonha, cara. Daí ele fala, escuta aqui, eu não sou o namorado dela. Acabou.
Essa foi a frase de efeito dele. Depois a cena corta pra eles numa sala vazia. A Nagatoro basicamente quer treinar ele porque ele é um bundão que não sabe se defender. Ela fica brava porque o senpai não respondeu nenhuma das ofensas que as minas fizeram lá. Daí ela fala que quando alguém provoca ele tem que responder à altura. E ela faz um teste, né? Ela provoca ele lá, fazendo um test drive, e ele dá um tapa no ombro dela, mandando ela calar a boca. Daí rola o segundo teste, né? Ela provoca ele de novo e ele revida dando um tapa, só que, assim, um pouco mais embaixo do ombro, né? Depois a Nagatoro chama ele de taradinho, como sempre, né? E o episódio acaba. O episódio já começa com o senpai lavando as mãozinhas dele porque ele sujou de tinta. Até aí tudo bem, né? Finalmente um episódio que não começou na sala de arte. Ele tava como? Na maior paz. Até que apareceu a Nagatoro pra perturbar ele como sempre. Tem 500 torneiras ali, mas ela quer usar a mesma que ele. Aí do nada ela solta um: a gente lavando a mão aqui junto, parece que estamos tomando banho juntos antes da sacanagem. Eu realmente não entendi o que ela quis dizer com isso. Vocês entenderam? Eu não sei se eu sou inocente demais ou sei lá. Eu não sei como ela vê putaria em lavar a mão, cara. Tipo, imagina, tu tá no banheiro do shopping lavando a mão, né? Porque no banheiro do shopping tem muita torneira. E o cara do seu lado fala: preparação pro sexo, né, amigo? Nagatoro, que mente absurda você tem. E depois disso rola uma cena um tanto quanto estranha. Bom, ela faz umas paradas estranhas, assim, com a mão dele, que é melhor nem descrever. Daí o senpai foge dela e vai lavar a mão no banheiro. Ó, já começamos bem o episódio, hein? Depois corta pro senpai comendo lá de boinhos, até que vem alguém perturbar ele, mas dessa vez não é Nagatoro, por incrível que pareça. É alguém muito pior. As amigas, ou sei lá o que elas são da Nagatoro. Ai, mano, sei lá, eu não curti muito essas personagens, elas são bem... Essa loirinha aí até que é um pouquinho fofinha, mas é uma Maria vai com as outras. Se você reparar, tudo, absolutamente tudo que a Ruiva fala, a loirinha repete. Enfim, a Ruiva fica lá zoando ele, então quer dizer que você é virgem, não é, paizinho? E a loirinha repete. Observação aqui rápida, eu vi gente comentando que o nome dele é Paizen, sendo que não tem nada a ver. Paizen é senpai, só que com as sílabas trocadas, só isso. E as minas estão lá zoando. Ah, e você nunca pegou nos peitos de uma garota, não é? Quer pegar nos meus, então? E elas ficam lá balançando os peitos lá pra ele. Mano, esse anime tá indo pra uma vibe bem insana. Sério, foi só eu que senti isso? Essas minas, elas zoando o senpai não tem graça nenhuma, sei lá. Não é a mesma coisa, tá ligado? Não é igual a Nagatoro. Daí o senpai, como um belo guerreiro protetor de virgindade, ele tenta fugir dessas impuras. Mas o nosso guerreiro é capturado e depois ele é forçado a praticar coisas impuras, contra sua vontade. Isso mesmo, elas basicamente forçam ele a tocar nos peitos da Ruiva. E tem gente que fala que isso é bullying, né? Beleza. Esse tipo de coisa só acontece em anime mesmo, porque puta que pariu, hein? Depois a Nagatoro chega lá com uma cara de demônio full pistola e fala: que história é essa de apalpar? Mano, é sério, olha a cara dela. Isso dá medo, Nagatoro, para com isso. As minas trancam o cu na mesma hora e saem vazadas dali. Depois a Nagatoro fica lá, puta da vida. Mas vocês que estão assistindo sabem por que ela tá puta? É porque ela não namora com o senpai de verdade. Então ela não pode cobrar nada dele. Então ela fica fazendo o quê? Ela só fica jogando umas indiretas com aquela cara medonha ali. Só que o senpai fala: não, que isso? Eu não palpei ninguém não, era só um pãozinho desses. E quando ela ouve isso, ela volta ao normal, ufa. E dá pra ver que ela realmente voltou ao normal, né? Porque ela começa a usar o senpai como sempre. Daí ela decide fazer uma brincadeira bem saudável, eu diria. Ela pega 2 pãezinhos, um é normal e o outro é um pãozinho premium. Se ele adivinhar qual é o pão premium pela maciez, ele ganha. O único conveniente é que o pão vai estar dentro dos peitos dela, do sutiã, no caso, sei lá. Dentro da blusa. Mano... A Nagatoro fala do senpai, mas ela também é uma tarada. É sério, que mina tarada. Daí ele testa um dos pães. Esse aqui é bem macio. Será que é o prêmio? Só que, tipo assim, acontece uma coisa bem inusitada. Quando ele vai testar outro pão, o pão que tava no peito dela acaba caindo. Então, já sabe, né? Ele acaba apertando outra coisa. E ele aperta com vontade até, né? Ó, ele pega com a outra mão e aperta mais ainda. E ele ainda fala que aquele ali era o pãozinho prêmio. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida?
A Nagatoro meio que fica sem reação e fica no modo demoníaco, com esse olho preto dela e começa a espancar o senpai lá. Depois eles ficam lá comendo pão e a Nagatoro continua brava. Depois, né, no outro dia, a Nagatoro aparece por lá empurrando um sofá do nada. O sofá é pro senpai poder desenhar ela, porque não sei se vocês lembram, né, ela tá tentando posar pra ele faz o quê? Uns 4 episódios? Depois o senpai fica observando um jogador de beisebol que é basicamente o melhor da escola. E ele diz que deve ser incrível ser elogiado pelos seus esforços e fala que não tem nenhuma habilidade especial pra poder elogiar ele. Oxi, tá carente, mano? Compra um Hummert. Daí a Nagatoro fala, ué, mas você elogia alguém? Não, né? Porque você é um bundão. Como é que você quer ser elogiado se você não elogia ninguém? Aí ela inventa a ideia lá e fala pro senpai elogiar ela como treino. E de brinde, elevar a sua autoestima, não é, Nagatoro? Só que ele simplesmente não consegue, porque todo elogio que ele pensa tem algo de errado. Tipo, se ele elogiar o cabelo dela falando que é cheiroso, vai parecer que ele é tarado. Se ele elogiar as pernas dela, ele acha que ela vai pensar que é assédio. E ele não quer arriscar, né? Vai que a Nagatoro é militante. Daí, pra ele se precaver, ele solta um... Seu cabelo é bem cuidado. E pelo visto ela gostou do elogio. Daí ele continua e fala que ela é ágil. Senpai e seus elogios diferenciados. E quando ele fala isso, ela começa a ficar indo de um lado pro outro, do nada, e fica filme. Mano, ela é muito kawaiizinha, né? Eu não tanco, não. Na moral, ela é a melhor wife da temporada. Quem concorda? Depois ele elogia o chute dela que ela deu lá no primeiro episódio, que por algum motivo ela ficou sem jeito depois desse elogio. Observação aqui, análise. Vocês já repararam como o olho dela muda de cor do nada? Se liga, ó. Agora o olho dela tá castanho, que é a cor normal do olho dela. Mas ela pisca e fica amarelo. Que? E quando ela tá no modo ciúme lá, com o senpai lá, o olho dela fica preto, que no caso indica o seu modo demoníaco. Agora é a vez dela de elogiar. Ela fala que a cara dele é engraçada e que ele faz várias caretas. Olha só quem tá falando, né? Olha quem fala. Daí ele fala pra ela parar de maluquice e posar logo pra ele. Mas é aquilo, né? Absolutamente tudo que ela faz, ela dá um jeito de tentar provocar o cara. Inclusive lavar as mãos, né? O engraçado é que quando ele pegou no peito dela sem querer, naquela hora ela ficou brava, né? Vai entender. Daí ela fica fazendo várias poses bem sexy lá, mas ele manda ela sossegar esse fogo no rabo e fazer uma pose normal. O engraçado é que até quando ela sossega, o senpai fica vermelho perto dela. Ó, dessa vez ela não tem culpa de nada, ele é que tá pensando em taradice. E ele enrola tanto, mas tanto pra desenhar, que ela até pega no sono. E agora acontece uma cena meio Titanic, né? Ele finalmente consegue desenhar ela, porque não tinha nem como ele pensar em coisas maliciosas com ela dormindo de forma tão kawaii. E quando ele termina de desenhar ela surge atrás dele do nada pelas sombras e fala que agora é a hora da recompensa dele. Fala pra ele fechar o olho. Calma lá, senpai, já vi esse filme antes. Dessa vez você tá treinado, não é? E o senpai fica tipo, estou sentindo algo macio nos meus lábios. Será? Será que dessa vez eu me dei bem? Porra nenhuma. Essa desgraçada conseguiu enganar ele de novo, cara. E outra, que porra é essa que ela fez ele beijar, what the fuck? Ela fica rindo da cara dele, como sempre, e o episódio acaba. O episódio começa na sala de arte de novo. Segue o mesmo roteiro, ó. O roteiro que você já conhece. O senpai tá desenhando, a Nagatoro aparece pra chamar a atenção dele e chama ele de nojento. O senpai reagiu de uma forma diferente, porque ele olhou pra ela com uma cara de desprezo, um AU 10 ali. E depois disso, chega as amigas chatas da Nagatoro e fala que ele não é tão nojento assim. E obviamente quem fala isso é a Ruiva, porque a loirinha ela não tem opinião própria, ela só fala se a Ruiva falar. E agora que eu percebi, será que a loirinha é meio lelé da Cuca? Por causa daquela piada de que as loiras são burras? Não sei, nunca saberemos. Daí elas empurram a Nagatoro e perguntam se o senpai quer andar com elas no recreio. E que é melhor fazer isso do que aguentar a Nagatoro chamando ele de nojento. O senpai concorda e a Nagatoro já entra em choque. Daí o senpai, ele dá uma de moleque piranha e sai com 2 minas, uma de cada lado, e ainda fala, tchauzinho, Nagatoro. E a Nagatoro, ela fica lá, parada, sem reação, tadinha. Mas aí, se o senpai não te quer, tem quem queira, aquela carinha. Mas é
Claro que isso tudo foi anormal demais pra ser verdade, né? A Nagatoro, ela dá um pulo porque ela teve um pesadelo. E, mano, que ódio. Eu juro pra vocês que lá no fundo eu queria que isso fosse verdade. Tipo, eu fiquei com pena da reação da Nagatoro, fiquei. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei querendo ver mais daquela cena, cara. O Senpai sendo um protagonista fodão, dando a volta por cima, cê é louco. E ver a Nagatoro com ciúmes é da hora, vai. Enfim, a Nagatoro tá processando o pesadelo que ela teve e percebe que o Senpai tinha cobrido ela. E ele diz que não queria ver ela resfriada, por isso cobriu ela. Daí do nada ela fala que ele foi menos nojento hoje. E o Senpai fica tipo, beleza, mas isso era pra ser elogio ou o quê? Depois corta pra outro dia na sala de artes. De novo, porque nessa escola só tem uma matéria. Daí a Nagatoro inventa de fazer cócegas no Senpai porque ele deve ser muito sensível nesse sentido. E ela faz cócegas nele até ele quase ter um ataque cardíaco. Depois ela fala que não sente cócegas em lugar nenhum, mesmo se ele tentasse. Daí o Senpai ajeita o óculos, fala que conseguiria sim. E ela, pra provar, tira a blusa dela e fala para ele tentar. Mas quando ele chega perto, ela régua da brincadeira. Depois disso, corta para Nagatoro mostrando um vídeo pro Senpai que ela recebeu lá no WhatsApp 2. Era um vídeo de uma ovelha sendo tosada, e por algum motivo a Nagatoro tem tesão em assistir isso. Sei lá, ela deve ser tipo aquelas pessoas que acham prazeroso assistir esses vídeos de, sei lá, pessoas estourando espinha, essas coisas assim doidas. Ou de ASMR. Daí a Nagatoro, ela faz uma carinha suspeita e ela teve a ideia de querer cortar o cabelo dele. E do nada, ela puxa uma máquina de cortar o cabelo da mochila dela. Daí o Senpai fala que só corta o cabelo dele na tesoura. E a Nagatoro fala, não seja por isso, eu tenho uma fucking tesoura dentro da mochila também. Mano, sei lá, é mochila da Dora Aventureira, né? Se duvidar, tem um míssil ali dentro também. Daí quando ela vai cortar o cabelo dele, ela recebe uma ligação das amigas chatas dela lá, chamando ela pra ir pra sala pra pegar alguma coisa. Mas vemos que isso era tudo uma armadilha de distração para deixar o Senpai sozinho e indefeso. E as duas aparecem lá do nada. E se você reparar, quando elas entram na sala, elas ficam procurando em volta assim do ambiente, olhando alguma coisa para zoar o Senpai. E aí elas encontram a máquina. Daí o idiota do Senpai fala, é que a Nagatoro disse que vai cortar meu cabelo. Para de dar ideia, seu idiota. Daí elas tentam cortar o cabelo dele, porque esse idiota deu a ideia, e elas fazem isso à força. E pela primeira vez no anime, uma cena que eu concordo que seja realmente bullying, vai. Eu mesmo já briguei na escola porque cortaram um pedaço de cabelo meu, mas antes que o pior acontecesse, a Nagatoro aparece e já demonstra sua aura de demônio. Mano, a Nagatoro é tão badass que ela mesmo, tá ligado? Sendo 2 contra 1, as malucas ainda peidam pra ela e metem o pé dali, como sempre. E a reação dela é a melhor coisa que você vai ver hoje, mano. Por algum motivo, ela virou um furry. Oi, linda! Ai, kawaii! Mano, tá bom, roteiristas, a gente já sabe que a Nagatoro é uma gata, tá? Daí ela corta o cabelo dele, cena bonitinha e tal, mas por que cortar na escola? Nossa, parece até as escolas públicas aqui da escola, onde você pode fazer tudo. Sei lá, você pode fazer churrasco e foda-se. Mas surpreendentemente, a Nagatoro cortou o cabelo dele muito bem. Depois a cena corta pra eles dois voltando da escola e o clima tá igual ao Nordeste, calor da peste. Então eles decidem tomar uma delícia gelada lá do Pica-Pau. Mas quando eles chegam na fila, tava igual a fila pra tomar vacina, dando aquela volta lá no quarteirão. Depois rola uma cena de uns tarados que estavam olhando o sutiã da Nagatoro só porque tava marcando na blusa dela. E eles ficam igual retardados rindo. Daí o Senpai ele entra na frente, né, pra tapar a visão deles. E essa cena foi bem aleatória. O que era pra ser isso? Olha o sutiã dela marcando. Então quer dizer que mulheres usam sutiã? Sei lá, acho que fizeram essa cena só pra mostrar que o Senpai não é tão bundão assim. E depois de passar tanto calor, a Nagatoro quase morre ali de desidratação. Tão vendo só? É por isso que eu falo. Toma aula. Quem vai assistir meus vídeos de bosta se você estiver no hospital com um pedregulho dentro do seu rim? Depois de levar ela pra sombra, ele dá uma água pra ela tomar. Daí depois ela toma água, se recupera e ela fala pro Senpai esperar lá que ela já volta. E depois de um tempo, ela traz 2 sorvetinhos de mercado como agradecimento. E eles ficam lá comendo sorvetinho bonitinhos. Depois mostra eles dois voltando pra casa. E a Nagatoro fala que as férias de verão já vão começar. Ou seja, eles vão ficar um tempinho sem se ver. Mas nada que a Nagatoro possa dar um jeito. Ela vai inventar alguma coisa. Daí ela pede pra dar um gole no chá que o Senpai tá bebendo. E pega o bagulho da mão dele antes que ele tenha qualquer reação. E enquanto ela bebe, o Senpai começa a olhar pra ela e imaginar se a garrafa fosse outra
outra coisa, porque ele só pensa besteira. E antes da despedida, ela pede o zap zap do senpai. E o estranho é que a logo do zap deles é um trevo de 4 folhas, enfim. Depois, por algum motivo, o anime dá um close na Nagatoro, só pra mostrar que ela consegue ser linda só de estar mexendo no celular. Oi, linda! Daí ela adiciona ele, coloca ele nos favoritos, e agora quando ela perceber que ele tá pensando alguma besteira, ela vai mandar uma figurinha de um gato falando tarado. Daí eles se despedem e a Nagatoro vai pra casa. E quando seu pai tá Seu pai? E quando o senpai tá voltando pra casa, ele vai beber o chá e começa a pensar em virginices. Ele fica tipo, meu Deus, a boca da Nagatoro encostou aqui. Se eu beber isso, conta como um beijo? Daí a Nagatoro trava o zap dele com uma foto daquele gatinho bem na hora. Ela tava só esperando ele pensar alguma besteira pra ir lá e mandar figurinha. E o episódio acaba. Mas calma que tem mais. Não me dirija a palavra! O próximo episódio começa com o senpai acordando em um lugar diferente. E a Dewa louca na Chapeuzinho fala que ele foi escolhido pra derrotar um Lorde Demônio. E que ele vai ser um mago fodão, porque ele tem uma habilidade chamada Virgão pra vida toda. Tá, né? Daí ela dá um cajado pra ele e joga ele lá de cima e... Aí ele começa a correr de uma lagartixa e depois dá um choque nele, mas esse choque não surtiu efeito. E quando ele tava pra morrer, a Nagatoro Furry salva ele, conhecida como Nekotoro. Ou seja, o episódio anterior já nos deu uma dica do que tava por vir. Eles unem forças para derrotar o Rei Demônio e no caminho eles vão matando vários monstros e tal. E depois eles enfrentam um dragão. A Nekotoro dá uma puta de uma voadora na cara dela e ela vira a amiga chata da Nagatoro. E por algum motivo tinha um ovo ali perto o tempo todo. E adivinha quem tava lá dentro? É pra você adivinhar, não tô de sacanagem. A Yoshi, a outra amiga da Nagatoro. E né, pra quem não entendeu, ela saindo do ovo foi uma clara referência ao Sonic. Os 4 unem forças pra ir derrotar o demônio, mas quando eles chegam lá no trono, não tinha demônio nenhum. Isso porque os demônios eram elas. Mas ó, vamos dar um close aqui. Olha a cena delas se transformando. Puta que pariu. Se o inferno for assim, eu não quero ir pro céu, não. O senpai até tenta dar um choque nelas, mas não surte efeito nenhum. Daí ela bota uma coleira nele e quando eles estavam prestes a comer o c dele, ele acorda desse pesadelo. O cara tava sonhando com Isekai. E detalhe, ele tava dormindo em público numa lanchonete. Aí, obviamente, né, como esse mundo é pequeno, as meninas malvadas aparecem bem ali. A Nagatoro pergunta o que ele tava fazendo e ele diz que era só uma lição de casa e mete o pé. Mas ela achou um caderno e viu vários desenhos dela em forma de furry e ela fica, o que temos aqui? Mas o que é isto? E começa a correr atrás dele e pergunta que porra é aquela. Mas ele fala que não é dele. Parece até aquela cena do Gato de Botas falando, esta erva não é minha. E ele negou, tanto que a Nagatoro falou, beleza então, agora é meu, vou levar pra casa. Depois corta pro senpai dando uma sugada no picolé. Daí a Nagatoro liga pra ele e ela chama ele pra ir à praia. E ela deve ter visto o meu vídeo anterior, porque ela fez igual a Mishima. Ela chamou ele pra ir pra praia e não deixou ele responder se ia ou não, tá ligado? Se você não viu meu último vídeo e perdeu a referência aí, parceiro, se deu mal. Daí a ruiva fica de biquíni e o senpai, como um belo de um virgão, fica secando a ruiva. E a Nagatoro, com ciúme, está olhando com aquela cara medonha que ela sempre faz. Mas convenhamos, vai, a Nagatoro... a Nagatoro é a mais bonita ali das três. O senpai ficou secando a garota errada. Depois elas vão nadar e esse corno do senpai não quer ir nadar. Depois a Nagatoro vai lá e pergunta se ele não sabe nadar. E ele diz que sabe, só que tem medo de se queimar. Mas daí a Nagatoro diz que vai passar protetor nele. Protetor, baniza. E tipo, ela fala que vai passar o protetor na moral, sem zoar. Dá pra ver pela carinha dela. Ela até fala pra ele deitar de barriga pra baixo. Ou seja, o cara tem a chance da Nagatoro passar protetor solar no corpinho dele. Mas esse desgraçado, ele fala, mas isso é coisa de namorado. A gente não é namorado. Daí a Nagatoro chuta ele e começa a passar protetor nele à força, da melhor maneira possível. E se não bastasse isso, as outras aparecem e ajudam. E ficam lá pisando nesse otário. E depois dele ser pisoteado, ele ficou encharcado de protetor. Mas no final acaba tudo certo, porque eles se divertem na praia, curtição e farra e tal. Depois corta pro senpai falando no celular com a Nagatoro, e ele diz até que se divertiu e que precisava disso, sair da caverna escura, da antissocialidade, e que isso foi bom pra variar. E o episódio acaba.
O episódio começa com o senpai andando em um lugar qualquer e ele repara que as pessoas estão vestindo yukata, o que indica que o festival de verão começou. Daí ele vê uma figurante de cabelo preto e começa a pensar na Nagatoro vestida a caráter. E ele também pensa que a Nagatoro vai forçar ele a sair, né? Igual quando foi na praia no episódio anterior. E até parece que não é exatamente isso que ele quer, não sei pra que ficar de cu doce. Mas beleza, eu vou fingir que ele não quer que ela force ele a sair de casa. Daí ele vai pra casa jogar e, por incrível que pareça, o senpai, mesmo que por um momento ele cogitou na possibilidade dele mesmo convidar ela pro festival. Ó, Nagatoro tá fazendo um milagre, hein? Mas depois esse otário acaba desistindo da ideia e decide ficar na dele. Daí depois a cena corta pro festival e o senpai tá lá sozinho. E mano, quem usa calça assim dobrada? O cara é muito tiozão, meu Deus. Enfim, ele diz que vai só comprar um yakisoba e ir embora. Porra nenhuma. O cara vai pra praia pra desenhar. Até parece que ele iria sair de casa pra um festival assim. Ele tá procurando a Nagatoro. Tanto que, quando ele vê uma mina, ele já acha que é ela. Qualquer garota de cabelo preto. Ah, senpai, Nagatoro? Daí a Yoshi e a Gamochan aparecem por lá do nada. Mano, o senpai não fala nem oi. A primeira reação desse esquizofrênico foi correr dali. E elas correm atrás também. Depois a Ruiva começa a zoar, falando que ele foi pro festival só pra encontrar a Nagatoro. Verdade. Mas que ela acabou ficando presa na aula do clube de natação. Sabendo disso, o senpai já ia desistir e ir pra casa, mas ele acaba sendo capturado com uma coleira. Olha, o senpai não curtiu muito, mas tem muita gente que queria estar no lugar dele, que eu sei. Depois aparece a Nagatoro se secando sexymente. Daí a Ruiva manda uma fotinha de declaração de guerra pra Nagatoro, e a Nagatoro olha a foto e já fica furiosa, porque capturaram o macho dela. E repare a capinha dela, mano, é incrível como tudo na Nagatoro tá relacionado a gato. Até o nome dela, né, tem gato no meio das sílabas, tá ligado? Nagato, Toro. Depois corta pra Ruiva que fica zoando, né? Já mandei a foto. Será que ela vai vir atrás do machinho dela? E o senpai fala, mas ela tá ocupada. Eu acho difícil a Nagato... E quando ela chega lá, ela fala, eu tava entediada, por isso cheguei aqui rápido, mas eu tava só de passagem. Mas mudando de assunto, e essa coleira aí? Parece ser divertido, deixa eu brincar também. Olha, se quer seu senpai de volta, vai ter que ganhar na marra, perua. Daí eles formam dois times, né, Nagatoro e senpai, contra a Ruivinha e a Loirinha. E o prêmio vai ser o senpai. Até quando nós homens vamos ser tratados como objeto? Até quando, hein? Daí a prova vai ser atirar nos bagulhos de pelúcia e derrubar pra ganhar. E eu reparei um negócio bem engraçado que, mano, ninguém reparou. Mas se vocês repararem entre os bichinhos ali, tem um Astro Boy entre eles e foda-se, easter egg. Ou, se não for, é uma grande coincidência. Daí a Ruiva atira e chega a acertar, mas o bichinho, que parece um gato ou um Humbert, enfim, mesmo acertando, ele não cai. Daí chega a vez do senpai de atirar, mas obviamente ele erra. Zero surpresas. Daí chega a vez da Nagatoro de atirar e essa desgraçada, sei lá, ela faz uma pose assim, diferente pra atirar, velho. Olha, eu não manjo de arma, mas me diz aí, precisa fazer essa pose que ela fez pra atirar? Bom, não importa, né? Porque ela acaba acertando o negócio, então beleza. Daí a Nagatoro manda umas indiretas, que na verdade nem são indiretas de tão na cara que ficou. Ela fala que se ele quer ir pra algum lugar com alguém, ele sempre pode convidar essa pessoa. Daí eles fazem várias provas lá, né? Se divertem e tal. E chega a hora de ver os resultados. E as meninas estão com mais prêmios. Porém, a Nagatoro, apesar de só ter um prêmio, é o prêmio dos grandes, vai. Então ela ganhou por qualidade. Qualidade vale mais do que quantidade. E a Nagatoro dá o prêmio dela pra Loirinha. Humilde. E no fim, a Nagatoro ganha o senpai de volta. E até comemora. E eu só acho engraçado porque, né? Um tempo atrás ela falou pra Ruiva que nem liga pro senpai e só tava nessa pelo desafio. Essa aí é outra que adora fazer cu doce, misericórdia. Depois a Ruiva e a Lourinha vão embora e fica só eles dois, a sós. E eles ficam lá, igual um casalzinho bonitinhos. Até a Nagatoro comenta, isso aqui parece um encontro, não é, senpai? Mas depois ela corta o clima e disfarça, falando que nunca sairia no encontro com ele. Daí ela dá aquele sorrisinho que quebra qualquer um, meu Deus. E pergunta se ele quer ficar de mãos dadas. Mas o senpai demora tanto pra tomar qualquer atitude que eles são interrompidos com o barulho dos fogos. Daí eles vão ver os fogos, mas tem fila. E mais uma vez eles têm uma fila como obstáculo. Mas o senpai fala que
que conhece um atalho e que dá pra burlar essa fila, mas aí acontece isso. Pois é, a Nagatoro acaba sendo levada pela fila. Mas tá bom, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas que cena forçada, como os caras não viram a Nagatoro ali na frente dela? E eu te falo, mas é claro que eles não viram, os caras não têm olhos, como que eles iam ver se ela tava ali? Se eles tivessem olhos, nada disso teria acontecido, né? Mas não há nada a temer, pessoal, o Super Senpai vai lá e salva ela, e arrasta ela pra um cantinho no escuro. Ui, ui. Mentira, na real ele só levou ela pra um lugar com uma vista melhor pros fogos, porque ele viu os fogos dali uma vez quando ele era menor e tal. Mas a Nagatoro, ela fica provocando ele mesmo assim, e fala que ele arrastou ela no escurinho, no meio de um encontro. Mano, ela mesma acabou de se refutar. Ah, minha filha, decide o que você quer, isso é um encontro ou não é? E enquanto a Nagatoro zoa ele, a cena corta pros fogos. Magnífico. E o senpai ele pensa, pera, essa desgraçada tá me zoando, mas ela também arrega na hora H. Não, dessa vez eu vou contra-atacar. Beleza, Nagatoro, mas que tipo de safadeza você tá falando? Por essa você não esperava, né, Nagatoro? Ela fica sem reação. Ah, mas uma safadeza bem safada, né? Quero detalhes. Ah, para, você sabe do que eu tô falando. Pior que não, velho, explica melhor aí. Manda o papo reto. Mas aí a Nagatoro acaba falando, né, o que era agarrar e beijar, e o senpai perde a postura de novo. Depois ela fala, um virgão como você nunca roubaria o beijo. Mano, eu tô pensando aqui, essa porra de roubar beijo existe ou é só ficção mesmo que a gente assiste? Porque na prática, isso é meio que assédio, né? Eu não sei, vocês que beijam na boca aí, comentem aí. Isso existe ou é balela? Porque, sinceramente, eu nunca vi ninguém roubar beijo. Mas, continuando aqui, eu tô impressionado como o senpai tá ficando esperto, se liga. Porque ele responde pra ela, ah, você acha que consegue? E ela fala que consegue sim. E quando ela avança pra frente dele, surgem uns fogos bem na hora pra interromper. Ou seja, ela pretendia beijar ele? Enfim, eles não estavam ali sozinhos porque tinham uns casais ali se comendo e eles fogem dali com vergonha. Depois eles vão pra casa e o senpai lembra daquela hora que a Nagatoro mandou uma indireta que nem foi indireta. E o impossível acontece, meus amigos. O senpai convida a Nagatoro pra ir no festival do ano que vem. E a Nagatoro até gostou da ideia e até fala pra eles irem combinando. Mano, essa cena foi extremamente fofa, meu Deus. Depois corta pro senpai voltando da escola sozinho, o que é normal, né? Porque, sei lá, cadê a Nagatoro atrás dele? Daí ele escuta a voz da Gamo-chan, que é a ruiva, né? E vai stalkear porque ele é fofoqueiro. Mas eu não julgo. Família Nagatoro vai se fuder. O senpai fala que ela arrumou uma amiga nova. Senpai, tu fumou? São as mesmas amigas que ela sempre teve. Não tem ninguém novo ali. E tava tudo indo bem. As quatro estavam conversando de boinhas. Até que aparece dois descolaudos. E mano, dá um close na cara da Nagatoro quando o maluco chega. Perfeito. Um deles chama a Nagatoro pra sair e chega todo afobado, botando a mão assim no ombro dela, enchendo o saco lá. E o senpai ficou como? Putaço. Que porra é essa aí, mano? Os caras dando em cima da minha mina. Agora não é fé nas malucas não, é fé nos malucos. Eu vou resolver essa porra agora. Aí ele vai andando até lá e pisa num galho e se assusta e se esconde atrás de uma árvore. Eu tô citando essa parte porque, ai, me deu uma vergonha ler essa cena. Porque ele simplesmente não foi até lá de primeira. Nossa, mas tá bom, não faz mal, porque a ruiva chega e fala, paizen, chega aí, chega junto. E ele vai até lá. E quando ele chega lá, ele fala, bora pra casa. E ele nem precisou dizer duas vezes. A Nagatoro topa na mesma hora e fica toda felizinha até. Na moral, cara, que cena perfeita. Daí as outras três aproveitam o embalo e vão junto pra casa também e deixam os dois cornos lá pra trás. E todo mundo fica surpreso pela atitude do senpai, né? Inclusive quem tá assistindo. E o episódio acaba aí com um close nesse sorrisinho lindo da Nagatoro. O episódio começa na sala de arte de novo. Enfim, já tô acostumado, né? E a Nagatoro encontrou uma nova forma de usar o senpai, que é chamar ele de magrelo. E o senpai fica tipo, e deixa ser magro, velho. Eu, hein? É isso aí, senpai. Aqui é o time dos magrelos. Aí a Nagatoro já manda, fica triste não, senpai. Bora fazer uma musculação. Em alguns meses você vai ficar saradão. E o senpai já dispensa falando que não malha pra pegar mulher e que é cansativo. E que também dói muito. Depois ele diz também que só faria exercício se existisse um que desse pra fazer parado. Aí a Nagatoro já mete um, existe sim, ué. Fica de 4 aí, rapidão. Fica de 4 aí. Fica de 4.
tá bom. Daí ele fica de 4 e a Nagatoro dá uma sentada nele. E diz que aquilo é o exercício parado. Só que o senpai, obviamente, não tá suportando tanta areia. E enquanto ela faz o senpai de cavalinho, 2 figurantes acabam vendo eles dois ali e saem correndo. E os dois ficam com vergonha. Depois corta pro senpai quase caindo no sono, porque ele passou a noite jogando, ao invés de estudar, né? E ainda por cima nem dormiu direito. A Nagatoro, vendo isso, pergunta se ele andou estudando direito, porque daqui a 4 dias vai começar as provas. E ele fala que tá de boa e que se sente preparado. Só que a Nagatoro fica tipo, sei. Tu passou a noite jogando videogame, não foi? Se continuar assim, nas próximas provas você vai acabar sendo reprovado, hein? Se liguem. Que repetir de ano o quê? Eu sou nerd, eu não repito não. E também, eu nem ligaria se repetisse de ano, porque eu teria mais um ano pra me dedicar ao clube. Então reprovar não parece ser tão ruim. Não, senpai, você não entendeu direito. Se você fizer o segundo ano de novo, você vai entrar lá, na sala de boinhas, e vai se encontrar comigo para te perturbar todos os dias. Daí o senpai fala, a vida nunca é chata com você por perto, Nagatoro. A Nagatoro, quando escuta isso, ela fica sem graça e fica tipo, mano, isso que você falou foi muito boiola. Quem iria querer ver sua cara nojenta todo dia? Então traz de estudar. Depois corta pro senpai estudando e as garotas malvadas estão lá olhando ele estudar. E a ruiva comenta que seria divertido se o pai Zen fosse da mesma sala que ela. E que seria mais engraçado ainda se ele repetisse de ano 2 vezes, porque aí elas seriam as veteranas. Moleque, quando ela fala isso, o senpai ele começa a viajar, pensando como seria se elas fossem veteranas. O cara tem um pensamento muito conturbado, porque na cabeça dele ele ia ser escravizado e fazer tudo o que elas mandassem ele fazer. Depois ele compra uns bolinhos pra elas e compra tudo errado e elas jogam tudo na cara dele. O engraçado é que, tipo assim, ele é basicamente veterano delas, mas ele não se coloca numa posição de superioridade. Ele se enxerga como inferior a ela e tal. Daí a Sakura aparece. Não essa Sakura. Ela chega lá e fala, relaxa aí, senpai. De todas nós, a única que não tá de recuperação é a Nagatoro. É mais fácil a gente reprovar do que você. Na moral, é só eu que amo a voz da Sakura? Sei lá, ela tem uma voz tão suave e boa de se ouvir. Ela tinha que aparecer mais vezes no anime. Continuando, depois de ouvir isso, o senpai fica tipo, suas desgramadas. É melhor vocês pararem de me encher o saco e irem estudar também. Daí a Gamo-chan e a Yoshi vão até lá no senpai e falam, poxa, senpai, ajuda a gente a estudar, hein? Sempre fui legal com você. E a Nagatoro lá no fundo, bom, com ciúmes. Mas no fim das contas, o senpai consegue tirar uma boa nota e não ficar de recuperação. Daí corta pra Nagatoro cantarolando lá, andando pelo corredor. E acontece uma cena assim, um tanto quanto estranha, que eu sinceramente não sei nem como narrar, então só olhem essa cena, só olhem. いいからいいからすっきりさせてもらえっていつも自分でやってんだろ自分ででも人にやってもらうのってなんか怖いしだからほら優しく抜いてくれるってさ優しくじゃあちょっと触りますね Daí a Nagatoro entra na sala, outra mega super endemoniada, putaça, ciumenta, que, mano, olha só, dá até pra ver a aura de raiva dela e... Enfim, chega lá, era só uma farpinha que estavam tentando tirar do dedo do senpai. Só que como ele é frouxo, ele fez todo esse escândalo como se fosse aquilo lá que a Nagatoro pensou. Daí ela vai lá correndo e tira a farpa ela mesma. E as outras ficam lá aplaudindo. Mas eu tenho que admitir que essa cena foi muito engraçada. Depois corta pra Nagatoro e o senpai indo embora. E a nossa demônia ciumenta começa a atacar com indiretas. Ai, você é tão bonzinho, não é, senpai? Por que você tá falando isso? Quando é pra agradar uma garota bonita, você nem liga de carregar coisas pesadas, não é? Ué, eu tava passando por lá e ela me pediu um favor. Por que eu não seria gentil? Aí a Nagatoro, depois de escutar isso, fala, tá bom então, carrega minha mochila aí, vai. Por que isso do nada, caralho? Daí ela inventa de fazer pedra, papel, tesoura, e quem perder vai carregar a mochila do outro até o cruzamento. Tipo, eu nem preciso dizer que isso não faz sentido nenhum. Tudo isso pra fazer ele carregar a mochila dela pra ela. Mas ela quer fazer isso sem parecer que é isso que ela quer, por causa desse maldito cu doce que ela faz. Então ela não quer que ele saiba que ela quer que ele carregue a mochila dela
pra ela. E quem fez o anime, às vezes deixa escapar a sua essência de shounen. Então, às vezes, você vê elementos de shounen em um anime shoujo. Porque, se liga, na hora que a Nagatoro vai colocar a pedra, ela faz, tipo assim, ela coisa ali o punho e faz uma ventania da porra. E ainda rompe a barreira do som. No fim, ela coloca a pedra e ele papel. Que a propósito, nem foi com essa intenção, porque ele só abriu a mão pra poder dizer, espera! E não teve outra. A Nagatoro ficou puta por causa de um jogo que ela mesma inventou. Vai entender a mulherada. Nossa, mano, eu tô pensando aqui. O senpai vai sofrer quando a Nagatoro tiver de TPM. Puta que o parola. Daí o senpai, em pensamentos, fala: a Nagatoro tá colhendo o que plantou. Eu não tenho culpa nenhuma disso aí. Mas mesmo assim, eu me sinto culpado. Acabou de resumir em uma fala a maioria dos relacionamentos entre homem e mulher. Daí eles chegam no cruzamento e tá na hora de fazer de novo. Mas o senpai, ele tá mais esperto dessa vez. Ele vai perder propositalmente para evitar uma tragédia. E é igual mágica, meu amigo. O humor dela mudou em questão de segundos. E o senpai ainda pensa: pois é, né? É isso que eu ganho sendo gentil. E enquanto o senpai tá carregando aquele peso, a Nagatoro se sente leve e começa a soltar umas referências daquele shounen em que quando o personagem tira peso, ele fica mais forte. Tipo Dragon Ball mesmo. Daí chega o último cruzamento e o senpai fala: foda-se, agora eu não vou ser bonzinho de novo não. Mas ele acaba perdendo de novo. Perdendo entre aspas, vai. Porque dessa vez não teve punição. Ao invés de carregar a mochila, ele vai carregar ela. Olha só, então ele acabou saindo no lucro, vai. Daí a Nagatoro aproveita pra zoar e fala: você tá coradinho, não me diga que você nunca carregou uma garota antes. E analisem isso aqui comigo, porque eu achei muito engraçado. Eu acho que ninguém reparou, mas quando o senpai vai responder, ele fala tipo: toda, né? E por algum motivo, ele engrossa a voz do nada, se vocês repararem. Se liga. Daí depois de um tempinho, o senpai acaba perdendo as forças e ela escorrega e quase cai. Por causa disso, o senpai tenta se ajeitar ali, né, pra ela não cair. Mas ele acaba pegando bem ali perto das nádegas da Nagatoro. Na mesma hora ela pulou das costas dele e falou, eu vou ir por aqui. E meteu o pé do nada. E realmente eu fiquei sem entender nada. E o senpai também. Eu me pergunto se ela ficou com raiva, ou se ela gostou, ou se ficou com vergonha. Mas pela cara dela eu continuo sem resposta. Depois corta pro senpai, já em casa, né, ele tá estudando. E a Nagatoro manda uma mensagem pra ele. Ela pergunta o que ele tá fazendo e se ele tá fazendo alguma safadeza sozinho. E ainda manda aquela figurinha do gato. Depois, do nada ela manda: hora da charada, adivinha o que eu tô fazendo? Olha, eu não sei você, mas dada a situação, eu pensei besteira nessa cena. Porque isso pareceu muito aquelas conversas de web namoro. Daí a Nagatoro liga pra ele e fala que tá na banheira. Senpai automaticamente perdendo. O cara cai no chão e consegue derrubar tudo com ele junto. E a Nagatoro, né, ela conseguiu o que queria e começa a gargalhar. E ela continua e fala: você tá todo desesperado, isso deve ter sido demais pra um virgão, não é? Eu tô de boa aqui, eu nem tô te vendo. Sim, mas você tem uma imaginação muito fértil, você já deve estar me imaginando pelada, não é? Daí a Nagatoro, sem querer, ativa a videochamada e... eu perdi tudo com a reação do senpai. Os dois ficam ali sem graça, o senpai diz que só viu dos ombros pra cima. Sei. E a Nagatoro diz que nem liga pra essas coisas. Ok, vou fingir que acredito. E, bom, o episódio acaba aí. O episódio começa na sala de arte. Novidade, né? E a Nagatoro tá dando um soco no ar, igual o NPC de jogo de luta, tá ligado? Ela diz que ficou viciada em boxe por causa do Ippo. Eu pesquisei aqui, Ippo é o nome de um anime, né, de boxe, mas enfim. E o senpai meio que se arrepende de ter mostrado aquilo pra ela. Daí a Nagatoro decide nos ensinar a pronunciar senpai sílaba por sílaba. Depois ela chama ele pra lutar boxe com ela. Daí o senpai fala: não, mas boxeadores não podem bater em outras pessoas fora do ringue. Relaxa, eu vou segurar o soco antes de te atingir. Daí eles ficam lá lutando, né, entre aspas, porque o senpai é todo... né? E teve uma hora que ele escorregou e caiu nos braços dela. E eles ficam com vergonhinha. E o senpai já tranca o c... com medo da Nagatoro espancar ele. Aí a Nagatoro fala: não me admira que você tenha apelado pra um
Clint, senpai. Depois mostra que a Nagatoro tava contando essa história toda pras meninas malvadas lá. Aí do nada a Yoshi fala: ah, eu também quero dar um Clint no senpai. E a Nagatoro fica tipo: como é a conversa? Pra quem não entendeu, né? Clint é um estilo de luta onde os caras se agarram lá, todo suado e com roupas apertadas. A Sakura diz que quer dar mais do que um Clint, ela quer dar um mata-leão nele. Aí a Nagatoro fica tipo: não tem mobilização no boxe. Daí a Gamotina tá com foda-se e fala: beleza, bora todo mundo lá treinar com o senpai. Aí a Nagatoro já começa a agir e fica pensando numa desculpa pra elas não irem lá. Ah, é que não pode bater fora do ringue. Beleza, mas então por que você bateu? Eu sei me conter. Eu também sei, ué. Daí a Nagatoro corre lá e fala: senpai, foge, te explico no caminho. Pausa aí, rapidão. Vocês repararam que a Nagatoro tá nessa situação por causa do cu doce? Se ela admitisse que gosta do senpai e sente ciúmes dele, as garotas poderiam entender e não ficar de intimidade com ele, tá ligado? Mas não, vamos dificultar tudo, não é, Nagatoro? Sabe, o engraçado, otakus, é que não é a primeira vez que eu falo isso aqui, mano. Eu falei das consequências de você não se confessar pra pessoa que gosta, no vídeo da mãozinha e também no vídeo da Gotou-san, que não avisou que gostava do Yoshida e deu aquela bosta lá. Enfim, continuando, a Nagatoro tenta proteger o senpai, entre aspas, né? E até o senpai concorda comigo, ele fala que ela tá bancando a Dorona, mas isso tudo é culpa dela mesma. Depois corta pro senpai andando, indo pro clube de artes. Clube de um homem só, né? Porque ele é o único da escola inteira que participa dessa coisa, mas... tá. E ele já tá imaginando o paraíso que vai ser lá, porque é o único lugar da escola que ele fica em paz. Devo dizer, é bem estranho você dizer isso, senpai, porque você sabe muito bem que... né? Toda hora as meninas malvadas vão lá te perturbar. Você tá com amnésia, mano? Aí, ó, o que foi que eu disse? Chegando lá, as garotas estão desenhando, ou tentando, né? Depois o seu pai pergunta o que elas estão fazendo lá. A Gamotinha fala que elas costumavam se reunir no refeitório, mas agora tem um bando de jogadores de Free Fire fazendo barulho lá. Eu achei meio hipocrisia, porque no primeiro episódio, não sei se vocês lembram, as 4 ficaram fazendo barulho numa fucking biblioteca. Eu não esqueci não, tá bom, dona Gamotinha? Daí o seu pai fala: ué, logo vocês, as meninas malvadas, arregando pra um bando de jogadores de Free Fire? Sabe o que é, senpai? Tem uma solução melhor do que confronto direto. Nós mandamos uma espiã pra lá. Elas basicamente enviaram uma, entre aspas, espiã, né? Vulgo Sakura. E o plano é o seguinte: ela pede pra eles ensinarem ela a jogar e tal, dando em cima de cada um. Assim eles ficam com ciúmes e acabam brigando por causa de mulher. E assim o grupo se separa, deixando o senpai com medo quando ele escuta isso. E ele ainda fala: melhor ter elas como amigas do que inimigas. Daí a Nagatoro fala que homens são criaturas que vivem à mercê do tesão. Daí a Gamotinha, ela mete um: ah, e por falar em tesão, o país nem não é muito chegando nessas coisas, não é? Mas a Nagatoro discorda e fala que é só provocar ele um pouquinho que o rosto dele já fica corado. E ela oferece um beijo pra ele e ele já fica todo... senpai. Aí a Nagatoro: viu? Ele ficou igual um pimentão, só de imaginar que iria ganhar um beijo. Que nada, ele só ficou encabulado como todo virgão fica. E elas ficam nessa, discutindo. Enquanto isso, o senpai e a Yoshi ficam só olhando, sem saber o que fazer. E eu perdi tudo na parte que a Yoshi leva um choque ali. Daí elas decidem fazer uma aposta. Se a Nagatoro achar pela sala uma revista diferenciada, que vocês já estão ligados, ela ganha. Se ela não encontrar, ela perde. E quem perder vai ter que pagar o lanche. Daí a Nagatoro fica procurando a revista pela sala e tal, e as outras duas vão ser as juízas, ou sei lá. E enquanto elas estão discutindo, o senpai tranca o cu porque realmente tem uma revista escondida. Mas ele escondeu em outra sala. E o nome do mangá é Paraíso Harém. E diz ele que comprou o mangá pela história. Diz ele, né? E por causa disso, a Nagatoro acabou não achando a revista e tá pra perder a aposta. E ela fica pistola. A Gamotinha até fala pra ela desistir logo de uma vez, mas o senpai, ele sai de fininho e traz a revista pra ajudar ela, e finge que tá escondendo a revista. Tudo pra ela achar a revista e ganhar a aposta. Pra tu ver o nível, não importa se isso vai fazer ele ter mais fama de pervertido, não. O importante é ajudar a Nagatoro. E se liga na reação dela quando ela acha a revista.
Mano, eu perdi tudo com essa cena da Nagatoro batendo no senpai com essa cara e a Gamochan e a Yoshi sem entender nada e indo embora depois. Depois corta pra sala de arte de novo e a Nagatoro aparece por lá de brinquinho. O senpai fala que combinou com ela e ela fala que teve que furar a orelha de novo porque tava quase fechando. Depois ela acaba tendo uma ideia, ela pensa, bora furar a orelha do senpai. O senpai recusa e fala que não é por causa da dor, não, é porque ele acha que homem não usa brinco. O cara tem masculinidade frágil. Mal sabe ele que brinco é mó estiloso. Mas aí é só Nagatoro falar em usar brinco combinando com ela que ele já fica com vergonhinha. Daí ela pega ele distraído e fura a orelha dele. Mas foi só pegadinha, ela não furou não. E depois ela fica rindo da cara dele. Pois é, né? 9 episódios depois e nada mudou. Daí do nada aparece a Kawaii da Sakura e ela pede ajuda pro senpai. Nota que a Sakura ela é a segunda waifu mais bonita do anime, perdendo só pra Nagatoro, porque, né? Nagatoro é apelona. Depois corta pra eles naquela lanchonete e a Sakura explica que depois de ela ter iludido os jogadores Free Fire, acabou ficando com o Stalker. E o Stalker tinha que ser logo gordo, né? Gordo só faz gordice, mano. Daí a Gamochan fala, e aí, o que você acha, paizão? Já o senpai lá, frio e calculista, já manda vocês estão colhendo o que plantaram, agora aguenta. Mas ele fez a Sakura chorar, aí não, mano. A Sakura pede um favorzinho. Se ele fingir ser o namorado dela, o Stalker pode desistir de seguir ela. A Nagatoro começa a dar umas desculpas lá, disfarçando o ciúme. E olha o nível que ela chega. Ela fala que o senpai é como uma praga, que se eles fingirem ser namoradinhos, no final ela vai acabar com 2 Stalkers. Mano, eu não sei vocês, mas eu tô completamente do lado do senpai. Depois que a Nagatoro mandou uma dessa, mano, eu aceitaria só de sacanagem. Daí depois a Sakura pergunta se ele vai ajudar ela e ele aceita. Toma, desgraçada. Agora aprende a deixar de ser maluca. Daí corta pro encontro do senpai com a Sakura e ela chega lá como? Toda arrumada, lindona. E na moral, sem querer ser chato, mas já sendo chato, as minas estão tudo no estilo. Aí tu olha pro senpai, ele tá com um chifite de tiozão. Daí a Sakura pergunta se o senpai tá nervoso, mas ele fala que tá de boa. Mas é como eu já falei antes, o senpai ele tem uma imaginação muito viajada. Ele começa a imaginar vários momentos de encontrozinhos com a Sakura e até aquela cena clichê do beijo no cinema. Mas agora contemplem a parte mais emocionante do episódio. Enquanto a Gamochan e a Yoshi estão gravando esse momento histórico e zoando, tipo, filma essa porra, o senpai tá no encontro. Quais são as chances disso acontecer de novo? Grava aí, grava aí. A Nagatoro tá lá, borbulhando de ciúme. Na moral, ver a Nagatoro espumando de ciúme é muito bom. Bem feito. Quem manda não assumir seus sentimentos? E a Gamochan, ela repara isso, porque ela não é lerda, e dá aquele mesmo sorriso que a Nagatoro faz quando vai zoar o senpai, mas agora o jogo virou, não é mesmo? A Nagatoro que vai ser zoada. Aí a Gamochan começa a falar umas referências de anime, tipo, então Nagatoro, sabe aqueles anime em que 2 pessoas fingem estar namorando, mas no final acaba rolando clima e no final eles ficam juntos e viram namoro de verdade? E não teve outra, ela surtou geral e deu um grito ali. E a Gamochan ficou tipo, tá bom, mas você tá brava? Depois eles vão pra uma beirada de um lugarzinho qualquer lá e a Nagatoro aparece lá dizendo que capturou o Stalker e que agora não precisa mais desse teatrinho. E o Gordola se ajoelha ali implorando pela vida e depois foge dali correndo. Daí as meninas vão pra casa. Depois a cena corta pra Nagatoro zoando o senpai como sempre. Ela chama ele de nojento e o episódio acaba. Nagatoro de 4 com roupa apertada. Esse foi o motivo do meu colapso, doutor. O episódio não começa na sala de artes. Acho que tô assistindo anime errado, porque como assim esse episódio não começou na sala de arte? Começou com a Nagatoro olhando pro senpai com uma carinha de safada. O Yui aí tem coisa, hein? Ela pergunta se o senpai quer ver o pack dela. E isso deu gatilho pro senpai imaginar várias coisas. Eles são bem picantes e ousados. E também, é claro, é tudo natural. Aí o senpai fala, não, eu não posso ver isso. Eu não tenho permissão, isso seria falta de cavalheirismo. Aí ela mete um frango na cara dele, que aliás, ela tirou do cu, né? Onde que ela tava escondendo isso? Aí, ó, meu pack de frango frito. O que achou que era, hein? Tava pensando em sacanagem, né, senpai? Você tá todo vermelho aí? Depois corta pro senpai, correndo daquele jeito todo senpai, que você já sabe, né? E ele
quase morre só de correr um pouquinho. A Nagatoro vendo isso, ela meio que fica com raiva. Daí depois de um tempo a Nagatoro diz que viu tudo e que aquela corrida foi vergonhosa demais. E o senpai fala, fazer o que, né? Eu não gosto de maratona não, cada um tem a sua especialidade, a minha é desenhar. Só que de tanto o senpai reclamar, ela muda sua microexpressão facial e fica com raiva. E muda a cor do olho pra amarelo, que indica raiva genuína. E fala, meu irmão, eu vou te botar na linha, amanhã de manhã você vai correr comigo e foda-se. Que isso aqui virou anime de esportes agora? É, isso aí mesmo. Depois corta pro senpai morrendo de sono porque ele teve que acordar às 10 da manhã pra correr. Daí aparece a Nagatoro gostosa, quer dizer, com roupas apropriadas para praticar esporte. E o senpai quase entra em colapso lá. Ok, senpai, totalmente compreensível. Ainda não nasceu um homem capaz de ver isso e não ficar em êxtase. Mas mesmo assim ele tenta disfarçar e fala, bom dia. Mas daí a Nagatoro começa a chamar ele de nojento enquanto fica dando esses tapinha nele. Mano, é só eu que não tanco esses barulhinhos da Nagatoro batendo no senpai? Porque sei lá, parece o som do pica-pau batendo na madeira, sei lá. Daí eles começam a correr lá e tal, mas o senpai já tá cansado e tá sentindo aquela dor na barriga que todo sedentário sente quando corre por 3 minutos. Mas certa coisa motiva o senpai, diga-se de passagem. Digamos que ele acaba tendo uma visão assim privilegiada e põe privilegiada nisso. Daí ele ganha um pouquinho de fôlego e passa da Nagatoro, mas depois ela passa dele de volta. Depois de um tempo da Nagatoro correndo, o senpai ele perde as energias e fala pra Nagatoro correr na frente dele. Daí a Nagatoro começa a provocar ele, fala que ele é um fracote e que também é um covarde e ainda chama ele de senpai piolho. Ele fica como boladão e volta a correr. Depois que eles terminam de correr, a Nagatoro fala que é hora de alongar. Ué, alongamento não era pra ser antes da corrida? Enfim, eles alongam, até que a Yushi aparece por lá do nada passeando com um cachorrinho. Depois corta pra sala de arte, porque o episódio já tava com saudade desse lugar, né? E o senpai explica pra Nagatoro que tá procurando uma modelo pra fazer uma arte pro festival cultural. Ela zoa ele e fala que ele não tem amigos ao ponto de não ter achado ninguém até agora e se oferece pra ser modelo, né? Já que ele tá tão desesperado. Mas na hora ele recusa, o que foi um tapa na cara dela e ela fica bolada com ele. O senpai explica que ele quer desenhar um garoto, porque se ele for desenhar uma garota, ele não vai conseguir se concentrar pelos motivos que vocês já devem estar ligados. Daí a Nagatoro tira alguma coisa da mochila dela e mostra aquele desenho da Nekotoro e fala, é engraçado você falar isso, porque você gosta muito de desenhar esse tipo de coisa aqui, não é? Não, isso aí eu só fiz pra passar o tempo. Olha como esse desenho tá detalhado. Aí o senpai fala, beleza então, eu desenho você, mas só se você tiver vestido desse jeito aí, deixando assim a Nagatoro sem jeito, porque não tinha como ela achar uma roupa dessas. Nota que o senpai, ele só falou isso porque ele na verdade não quer desenhar a Nagatoro, mas ele não fala isso pra ela e ele fica inventando esses meios indiretos pra impedir que ele desenhe ela. Mas a gente tá falando da Nagatoro, não é mesmo, meus otaquinhos? Ela com certeza deu um jeito de pedir pra costurarem pra ela uma roupa de Nekotoro. E o senpai, né, na tentativa de não desenhar ela, se fudeu muito, porque agora ele vai ter que desenhar ela e desse jeito ainda, e vai ter que mostrar pra escola inteira no festival lá. Daí a Nagatoro posa pro senpai desenhar, enquanto as meninas malvadas ficam olhando ali. Outra observação aqui, eu sou muito grato aos envolvidos desse anime, porque no episódio 8 eu falei que a Sakura deveria aparecer mais vezes e tal, porque eu gosto da voz dela e tal. E agora, quando a Yushi e a Gamochan aparecem, ela tá junto. Reparem só, a partir de um certo episódio ela tá aparecendo toda hora agora. A segunda observação é que, mesmo depois da treta lá com os jogadores de fogaréu gratuito, elas estão usando a sala de arte pra comer e beber. Daí cada uma começa a falar o que seu clube vai fazer, né? O clube da Nagatoro vai ser o responsável pelo yakisoba, o clube da Gamochan e da Yushi vão fazer uma casa mal assombrada, e a Sakura acabou ficando no clube do videogame. Pois é, eles acabaram fazendo as pazes e agora ficaram de boa. A Nagatoro pergunta o que o clube de arte vai fazer de interessante, e o senpai começa a dar uma viajada
viajada e começa a lembrar do festival do ano passado, em que ele fez várias coisas com o clube. E ele lembra de como deu tudo certo na exposição de artes e que eles conseguiram atrair vários visitantes. Tudo isso por causa das sugestões da presidente do clube. E dá pra ver que o senpai tem uma certa admiração e respeito por ela como sua superior. Depois a presidente diz: nós do segundo ano vamos começar a estudar pro vestibular de artes, então não vamos aparecer muito no clube. Manter o clube vivo está em suas mãos. Ó, momento Nigo análise e review aqui, hein? A maioria não se ligou, mas esse flashback se passa 1 ano atrás. A Nagatoro nem era nascida aí. E o senpai era do primeiro ano, né? E é presidente do segundo. Agora eu tô pensando, será que o senpai vai fazer o vestibular de arte também, já que ele gosta disso? Porque, né, agora ele tá no segundo, e a Nagatoro é do primeiro, a presidente do terceiro. E se isso acontecer, será que ele ainda vai ter tempo de ver a Nagatoro? Por causa disso que o senpai tá sozinho no grupo, e é o único que a gente vê que faz parte do clube de arte, porque os outros estão fazendo o vestibular. Então, será que o senpai vai fazer isso também? Sei lá, fica a dúvida no ar aí. Daí depois o senpai fala que o clube dele vai fazer exposições de artes igual fez ano passado. Daí as meninas começam a dizer que isso é chato demais e que ninguém vai querer ver isso. E começam a dar várias ideias mirabolantes lá, como por exemplo, jogo de bater no senpai, ou pula senpai. E enquanto elas estão lá zoando, o senpai, mano, eu não sei como, ok? Mas ele escuta o som de passos e reconhece de quem são aqueles passos. E manda as garotas se esconderem num lugarzinho lá. Eu realmente não esperava que elas fossem aceitar entrar de boas. Isso foi bem conveniente pra parte do senpai. Ele deu sorte. Aliás, isso é uma cena bem rara de se ver, porque, né? As garotas seguindo as ordens do senpai. Essa cena eu achei muito foda, porque o senpai agiu como um senpai de verdade, tá ligado? Um cara que manda nas 4 minas, assim, como um dono de harém, tá ligado? Daí quem tava vindo era presidente, e a cena faz um silêncio dramático. Ok, essa mina tem uma aura sinistra. E reparem, ela ainda por cima tem 2 sharingans. Daí o senpai pergunta o que é atrás ali, e ela já manda membros do clube precisam de motivos pra vir ao clube agora? Daí ela fala que andou ouvindo uns rumores perturbadores. Dizem que o clube de arte virou um centro de pessoas desrespeitosas. Moleque, olha essa cena. Tipo, quando ela fala essa fala, ela abre o olho e na hora o senpai fica em choque. Provavelmente porque ela colocou ele em um genjutsu de ilusão. Mulheres são boas nisso. Depois ela dá mó porradão na mesa, que treme tudo e fala: essa sala não é lugar pra brincadeira, moleque. Uma coisa aqui que eu tô pensando é que ela tem esse jeito de braba e tal, mas eu não acho, né? Eu tenho um pressentimento de que lá no fundo ela é uma waifu fofinha e tal, só que sei lá. Pô, vocês me falaram um termo, mano, nossa, eu sou muito burro, cara. Tem um termo pra isso, né? No vídeo lá da namorada Game, eu não sabia que termo era, eu não sabia que tinha termo pra isso, mas aí vocês comentaram, né? E valeu por quem me deu um toque. É Tsundere, se não me engano. Aquele personagem que tem uma personalidade assim agressiva, mas, né, às vezes muda assim, e, na verdade por dentro essa pessoa é muito fofinha e amável, tá ligado? Mano, nossa, cara, nessa eu tava bobeando muito, cara. Um otaku que não sabia desses termos, meu Deus. Eu sou muito burro. Enfim, continuando aqui, né? Depois a presidente vai até o desenho que seu pai fez e fala: isso aqui vira o clube do mangá agora, moleque. Se você não quer levar o clube a sério, então eu acho melhor eu fechar. Daí o senpai fica caladão, sem saber o que dizer, e a mina sai andando, tá ligado? Ela foi lá, falou os paranauê que tinha que falar e foi embora. Mas, quando tudo estava perdido, eis que ela surge, com as suas orelhinhas de gato e com uma cara de brava. Ela fala: espera aí, ô presidente, você não acha que tá sendo egoísta? Nani? Ó, faz meses que você não se dedica ao clube, aí agora tu aparece do nada querendo fechar o bagulho? Se os membros não levam o clube a sério, não há razão dele existir. E aí, mano, não é você que decide se ele tá levando a sério ou não? Daí ela fala que já que ele tá levando a sério, então ele deve fazer a sua própria exposição lá e competir com ela. Todo ano tem pesquisa pra ver quem é o mais popular das atividades. Se o senpai tiver mais voto que ela não fecha o clube. E o senpai fica tipo: carai, menor, eu vou enfrentar a presidente. Ela é overpower demais, e agora? A Nagatoro chega nele e fala: relaxa, mano, vamos enfrentar essa doida juntos, só vamos. E o episódio acaba. O próximo episódio já começa com a Nagatoro imitando a presidente, zoando o jeito que ela falava. O senpai defende ela e a Nagatoro já olha pra ele fazendo aquela cara medonha. Corre, senpai. Depois a Nagatoro diz que
vai ser divertido competir com a presida, mas o senpai não tá com muita fé, e ainda diz que a chance dele vencer presidente é 0, mas as patricinhas de Beverly Hills falam que não ligam de dar uma mãozinha pra ele, e elas podem até fazer um café artístico de garotas gato. Moleque, quando eu falei que o senpai já tinha o seu próprio harém, eu não tava brincando, e elas concordam lá que esse método das garotas gato é infalível e elas não perderiam nunca, mas o estraga-prazeres do senpai fala que elas estão subestimando a presidente, porque no ranking do ano passado o clube de arte ficou em 6º. A Nagatoro pergunta se 6º lugar é uma boa posição, e o senpai diz que sim, porque no festival são cerca de 50 a 60 clubes competindo entre si. Daí a Nagatoro pergunta para Gamo-chan em que posição ficou o clube de karatê, e ela responde que eles ficaram em 11º. E eu achei estranho a Nagatoro perguntar para Gamo-chan sobre a posição do clube do ano passado, sendo que elas estão no primeiro ano. Isso me fez pensar que, será que a Gamo-chan é repetente? Nunca saberemos. Depois o senpai continua babando o ovo lá e dizendo que a presidente vence concursos e competições o tempo todo. E a Gamo-chan fica tipo, tá, ela pode ser incrível e tal, mas no fim das contas é só um desenho, não é? Como que essa bagaça faz sucesso? Bom, digamos que as pessoas enxergam a arte de forma diferente do da presida. Depois corta pro senpai procurando a pintura que a presidente apresentou no ano anterior. E a pintura, bom... Entendo, então é isso que chamam de arte. Mas aí a Nagatoro já manda um... Então você estava guardando essa obra o tempo todo, não é? Não, eu armazenei puramente pelo seu valor artístico. Eu não acho isso erótico. E a escola permitiu por ser considerada arte. Depois a Gamo-chan fala que o senpai vai ter que desenhar algo incrível para competir com isso. A Nagatoro concorda com ela e se oferece para ser a modelo. E que se ele quiser, ela veste até o maiozinho. Mas o senpai fica lá de palhaçada e diz que não conseguiria desenhar algo à altura da presidente. Daí a Gamo-chan concorda e diz que a presidente tem mais matéria-prima, deixando a Nagatoro ofendida. E ela continua lá, dando palestra para explicar por que peitos grandes são mais populares e pipipi, popopó. Mas o senpai, ele representa. São raros, né, esses momentos em que o senpai faz algo que preste. Sim, mas ele fala lá que a Nagatoro não deixa nada a desejar perto da presidente. E que a presidente tem seu charme e a Nagatoro tem um dela. Nagatoro é melhor. E a Nagatoro fica tipo, viram só peruas, um virgão falou isso de mim, agora peçam desculpas pra rainha aqui. Mas a Gamo-chan ainda assim, ela continua falando que falta poder, entre aspas, e que não tem impacto bastante. Então ela sugere que ela pose pelada. E o senpai diz que isso tá fora de cogitação. Daí então elas sugerem cosplay e até mostram um pack de cosplay que elas pegaram do clube de costura. Depois a Gamo-chan deseja boa sorte pro senpai e diz que se ele perder, ele tá fudido e o clube vai fechar. Daí ele começa a viajar lá e imaginar a presidente lá gigante, destruindo tudo e devorando ele. Depois corta pro senpai e a Nagatoro voltando para casa, e o senpai tá desenhando ela enquanto ela tá andando. Ela pergunta se isso basta, porque ela não acha que esse desenho vá vencer a potência erótica da presida. O senpai diz que é porque ele gosta de retratar o cotidiano. A Nagatoro diz para ele não se preocupar, porque ela vai ajudar ele a vencer. Já no dia seguinte, eles estão lá tentando fazer a obra, e a Nagatoro tá usando o maiô dela. Mas o senpai, por algum motivo, ele não conseguiu fazer o desenho. Daí a Nagatoro troca de skin e usa skin de Nekotoro. Mas mesmo assim ele não consegue desenhar ela. Daí ela decide então ficar só de toalha. E mano, se ele não consegue ficar inspirado com ela assim, o cara já tá morto por dentro. Daí ele começa a dar uns papos lá de que vai desenhar sozinho, porque se ele envolver a Nagatoro e perder, ela vai sair prejudicada. A Nagatoro diz que não tá nem aí pra isso, mas ele diz que isso é entre ele e a presidente. A Nagatoro fica bolada, e com razão, e sai dali de toalha mesmo e foda-se. Daí no dia seguinte, o senpai entra na sala de arte pra fazer a obra lá de bosta. E olhem só o que o cara vai desenhar. Não. O cara trocou a Nagatoro, a fucking Nagatoro, por uma garrafa de vinho e um monte de maçã lá do caralho. Na moral, esse foi o episódio que eu mais odiei o senpai. Até a presidente, que tem a função de ser a antagonista, ela fez algo que me fez rir. Se liga, ó. O senpai fica lá fazendo a pintura de bosta lá. Aí quando ele acaba, ela chega de fininho, só de toalha e fala: que obra medíocre. Ele pergunta se tá tão ruim
assim. E ela diz que tá uma merda. Daí ela começa a dar umas explicações artísticas lá e diz que quando você vai expor uma obra de arte, a obra é mais importante do que a técnica e que o elemento mais importante da obra é o amor. Daí a Nagatoro aparece por lá pra ver como estão as coisas e o senpai até tenta explicar, mas não adianta e ela sai correndo dali. Vocês acreditam que ele ia ficar parado ali com cara de bunda sem fazer nada? Se não fosse a presidente falando o óbvio, que era ele correr atrás dela, era capaz dele ficar ali. Ridículo, senpai, ridículo. E calma que ainda tem mais, ó. Ele consegue alcançar ela, mas ele demora tanto pra falar qualquer coisa que chega duas figurantes aleatórias e pergunta se eles estão ocupados. E a Nagatoro responde que não, que ele é só um tarado nojento e sai correndo de lá de novo. Daí depois disso rola aquelas cenas bem clichê de romance de série de adolescente mesmo. E ele corre atrás dela, aí vem flashback de momentos importantes que eles passaram junto, bonitinhos e tal e tal. Enfim, ele alcança ela de novo e ela fica parada por algum motivo de costas fazendo uma Jojo pose. Sei lá, eu achei engraçado. O senpai pede pra ela ser a modelo dele e ela respondeu igualzinho. Não, foi igualzinho quando uma mulher tá com ciúmes. Por que você não pede pra presidente? Vai lá com ela, morre com ela. Não, Nagatoro, eu quero desenhar você. Desenha logo aquela safada da presidente. Mas aí a Nagatoro, ela escorrega da borda da piscina, cai na água e morre afogada e o episódio acaba. Feliz Navidad. Mentira, mentira. Antes dela cair na piscina, ele consegue segurar ela e fala umas coisas bonitinhas lá. Meu Deus, eu não queria narrar isso, essas cenas me dão uma vergonha. Ele diz que quer desenhar ela do jeitinho que ela é. E ela pergunta, por que ela e por que do jeito que ela é? Ele fala que é porque ela é a pessoa que mais atrai ele. Eles ficam corados e ela puxa ele pra piscina e morrem afogados e o episódio acaba. Mas calma, calma que tem pós-crédito. No pós-crédito ele tá lá desenhando ela e ela pergunta o que ele tanto viu nela e que seria melhor se ela vestisse um cosplay maneiro. E ele diz, até que seria legal, mas ele prefere o que ele vê nela todos os dias. Ou seja, uma Nagatoro sem filtro, sem acessório. Ela pede exemplos e o senpai fala, a sua doçura. E eles ficam corados de novo, com vergonhinha. Depois corta pra uma cena bem misteriosa. A presidente tá conversando com sei lá quem e essa pessoa diz que anunciará essa decisão no dia do evento. Do que será que elas estão falando? Continua no próximo episódio. O episódio começa mostrando as obras de artes que o senpai fez da Nagatoro. E a Nagatoro, ela tá toda... sei lá, não sei, ela tá com o nariz muito empinadinho pro meu gosto. Daí a Gamochan fala que agora o problema de verdade é enfrentar a arte da presidente. E elas decidem espiar pra ver como ficou o desenho dela. Mas quando eles chegam lá, a Nagatoro acaba entrando em colapso por causa da arte da presidente. A Gamochan diz que a arte anterior já era uma loucura, mas essa de agora é de arrancar os cabelos. Então ela propõe uma solução de combater fogo com fogo. A ideia dela é basicamente fazer a Nagatoro mostrar o corpo também. Já a Sakura, ela tem uma ideia melhor e diz que se a presidente vai atacar com seus pontos fortes, elas devem atacar no ponto fraco dela. Depois a cena corta pro senpai e a presida andando pela escola e ela diz que não vai pegar leve só porque ela é veterana dele. E o senpai em pensamentos diz que a presidente sempre fala as coisas mais maneiras do jeito mais dramático. A famosa frase de efeito. Depois disso, a presida é entrevistada por uns repórteres da escola. Aí ela chega, dá entrevista, elegantona lá. Mas na vez do senpai, ele fica todo senpai. Mas pelo menos ele conseguiu falar, sei lá, meia dúzia de palavras. Então temos aqui um progresso. Mas aí algo rouba a atenção deles. Ou melhor, alguém. São elas as Toroquetes. Elas basicamente são o quê? Uma jogada de marketing para fazer as pessoas irem ver a pintura da Nagatoro e fazer o senpai ganhar. E por incrível que pareça, dá certo. Elas conseguem chamar a atenção de bastante gente. E tem uma hora que a Nagatoro chama 2 figurantes para olhar a pintura lá, né? Um deles fala que a arte é incrível e que gostaria de sair com ela. E nessa hora, a Gamochan fala que essa é a deixa para a implicância. Mas a Nagatoro fica tipo...
Reação. Daí elas vão lá e pedem pra Nagatoro implicar com uns figurantes lá pra honrar a camisa das Toroquetes. Ela faz com eles a mesma coisa que ela faz com o Senpai. A única diferença é que eles curtem isso e a Nagatoro não curte isso. No caso da Nagatoro, né, eu percebi porque dá pra ver na microexpressão que ela faz. Tipo, ela sorri, mas os olhos delas estão bem estranhos nessa cena. Nossa, eu percebi aqui que eu sou formado em expressões da Nagatoro, né? Sei lá, é tanta proximidade com o anime que eu acabo ficando perito, tá ligado? Enfim, depois mostra a arte da presidente, só que o bagulho é tão artístico que eu não posso mostrar aqui, senão o YouTube me come. O Senpai repara que a presidente tá chamando bastante a atenção do público, mas ele fala que também não tá indo mal, por causa da ajuda da Nagatoro e das meninas. Tradução. Ele quis dizer que ter um harém tá lhe trazendo vantagens. Daí aparece um Torogado, vou chamar esses caras de Torogado, e pede pra Nagatoro implicar com ele. E ela implica igual faz com o Senpai. Meu Deus, eu tenho que dizer, sei lá, é bruxante. Não é a mesma coisa quando a Nagatoro usou alguém porque esse alguém pediu, sei lá. O Senpai vendo isso fica com ciúminhos, óbvio. E olha, ver a Nagatoro com ciúmes do Senpai é da hora. Mas agora, ver o Senpai com ciúmes da Nagatoro, isso não tem preço. Melhor episódio da história, na moral. Mas depois, cai duas garotas na rede do Senpai e elas ficam perguntando se foi ele que fez as pinturas e perguntam se ele poderia ensinar elas também. Nesse momento, o jogo vira. Quem fica com ciúmes agora é a Nagatoro. Depois disso, a Gamo-chan fala pros dois irem almoçar. Depois corta pra eles irem almoçar e a Nagatoro, começa a jogar as indiretas de quem tá morrendo de ciúmes. Mas o Senpai, ele tá afiado nas palavras. O menor tá aprendendo. Ele fala que só foi elogiado e que as artes ficaram bonitas só porque ela foi a modelo dele. E a Nagatoro ouvindo isso fala: kkkk, moleque, para de ser cringe. Quando eles voltam do almoço, tá rolando um mó tumulto na sala de artes. E o que rolou foi que a pintura da presidente foi denunciada por violar as diretrizes da comunidade por conter nudez. A presida vai contestar e fala que se considera uma artista e que vai lutar pela liberdade de expressão. Até o Senpai entra na briga e ele pergunta por que estão proibindo a arte da mina, se ano passado eles permitiram. A semi-figurante fala que ela recebeu denúncias de que ela usou a pintura para manipular a mente dos gados e vencer a competição. Daí o Senpai, ele elogia a Nagatoro do nada. Ele diz que queria chegar no mesmo nível da presidente, e para isso ele queria desenhar a Nagatoro. A figurante ouvindo isso fica tipo: e aí, mano, o que isso tem a ver com o assunto? A Nagatoro entra na treta e fala: eu não entendo porra nenhuma de artes, mas eu sou uma garota e achei a arte bonita. E para convencer ainda mais a figurante, a Yoshi mostra a filmagem das pessoas olhando para a pintura. E realmente, tinha alguns tarados olhando, mas a maioria das pessoas estavam olhando a arte sério e sem pensar em maldade. Depois a cena corta pro Senpai e seu harém, esperando a volta da presidente. E quando ela chega, ela explica que deixaram ela manter a pintura em exposição e ela agradece pelo apoio que deram a ela. E a Nagatoro fica tipo: de nada. Mas aí, a gente ganhou, né? Já que você foi desclassificada. Daí a presidente, ela rasga o papel de encerramento e fala que retirou o pedido de cancelamento. E quando a presida iria embora, as meninas malvadas não deixam ela ir tão fácil, porque ela merece passar por uma punição primeiro. E a punição é fazer ela vender produtos de Toroquete vestida de coelhinha da Playboy. E ela contando isso pro Senpai, ele manda um: ai, essas safadas. Só tem safada no meu harém. Depois a presidente manda uns papos muito doido lá, né? Não, ela diz exatamente assim: mas devo admitir, esta forma de humilhação constitui uma nova forma de opressão. Isso estimula minha criatividade a me guiar a novos ápices de liberação. Tradução: ela gostou de usar roupinhas de coelhinha e se achou gostosa. Eu vi esse curadinho aí, tá? Se eu não me engano não, presidente. No final do dia, Nagatoro volta pra sala de artes e... presidente. Pegadinha.
sei. A presidente vê os desenhos lá, a pintura, e fala que achou bonito, e diz que o senpai fez com amor, deixando assim os dois com vergonhinha. Daí começa a cerimônia de encerramento, e o senpai chama Nagatoro pra ir com ele, e até as outras meninas aparecem por lá pra chamar eles, e o episódio termina. Mas calma que tem pós-crédito. O senpai tá lá desenhando a Nagatoro, e de recompensa, ela beija ele, por incrível que pareça. Tá bom, vai. Pode ter sido na bochecha? Pode. Mas já é um avanço que... Meu Deus. E... a temporada acaba. Eu tô me segurando aqui pra não chorar, mas... acabou. Mas não fiquem tristes, meus otaquinhos. Não fiquem tristes, porque... dado o sucesso desse anime, com certeza vai ter segunda temporada. Então... só basta a gente esperar. De qualquer forma, obrigado por quem me acompanhou nessa jornada até aqui. E relaxem que ainda vai ter outros animes pra gente analisar, então... ânimo. Até porque eu tô com vários projetos em mente. Se você assistiu até aqui, comenta o que você achou desse anime, sei lá, quais sentimentos esse anime fez você passar. E comenta mesmo porque eu vou ler, beleza? Enfim, muito obrigado por me assistir até aqui e se inscreve. Baby, só quer fone, sexo, não quer mais me ver, né? Me liga de noite pra gemer.